Então, como disse a irmã Irene, como disse a irmã Rosimeira, nós estamos voltando aí com força total. Então, Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu consegui sair de casa de óculos, cheguei aqui sem ele, Dalva ainda não achou. Então, eu conto aí com as suas orações. Gênesis capítulo 4, verso de 8 a 16. Gênesis capítulo 4, de 8 a 16. Eu quero falar nessa noite sobre uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada. Contar com a sua ajuda, André, que eu vou ler daqui. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse a qualquer que achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriente do Éden. Só até aí? Deus abençoe sua palavra. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua palavra, queremos, ó Deus, ser alimentados com a tua palavra, como hoje pela manhã nós fomos, ó Deus. Pai Santo, muito obrigado pelo culto que tivemos pela manhã, o culto que estamos tendo agora à noite, ó Deus, que assim como foi cantado aqui, ó Deus, e recitado pela nossa irmã, que nós possamos realmente pular, se alegrar na presença do Rei, e que o Rei possa levantar agora o seu séquito, que o Rei possa falar do seu trono, a nós, miseráveis pecadores, mas lavado e remido pelo poder que há no sangue de Jesus. Fala neste lugar e seremos alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. É comum nós ouvirmos a expressão: essa tragédia era anunciada. E quando alguém mata o seu companheiro, quando uma pessoa, a gente ouve a notícia que uma pessoa matou a sua mulher, o seu companheiro, então sempre vai aparecer uma outra pessoa que vai dizer: olha, isso já era anunciado porque esse casal brigava muito. Quando acontece uma tragédia, numa chuva e uma pedra rola e mata algumas pessoas, destrói algumas casas, alguém vai dizer: isso já era anunciado porque aquela pedra já estava dizendo que ia rolar há algum tempo, e a prefeitura, e o governo, e a associação, e ninguém fez nada. Então, toda vez que nós ouvirmos essa expressão, uma tragédia anunciada, é uma expressão que nos traz o entendimento que os sinais já haviam mostrado que ia dar BO. BO é uma expressão que se usa de boletim de ocorrência. Sempre quando é uma tragédia, acontece algum problema, deu BO, um boletim de ocorrência. Então, ia acontecer uma tragédia, ia acontecer algo muito ruim. E eu gostaria de usar essa expressão para falar da tragédia no quintal do primeiro casal,
da tragédia anunciada na família, na primeira família da terra. E essa tragédia havia sido anunciada, e essa tragédia acontece com os seus filhos. Um homicídio que faz com que a terra gema, a terra clame, a terra sofra, e a Bíblia diz que a terra chorou diante de Deus, e Deus interviu e disse: olha, a terra que era santa, que era abençoada, ela sentiu o peso do pecado que você cometeu. Gênesis capítulo 2, verso 18, diz que, afirma que Deus desejou colocar um fim na solidão do homem, e quando o Senhor olha para o homem, ele chega à conclusão, e ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma idônea para ele. Far-lhe-ei uma companheira, far-lhe-ei alguém para que ele possa conversar, alguém para que ele possa dialogar, se alegrar, far-lhe-ei alguém para que ele possa dividir as suas tristezas, as suas frustrações, mas a sua alegria também. Então a Bíblia, o Senhor olha para o homem e ele vê que o homem sozinho não estava certo. O Senhor olha para o homem e vê que esse homem precisava de uma família, vê que esse homem precisava de alguém para conversar, para interagir. Então assim o Senhor brota do coração do Senhor. Isso que eu consigo contemplar aqui naquele banco, a Marilene, os seus filhos, o seu esposo, aqui o Aloysio, a sua esposa, o seu filho. Então eu consigo contemplar algumas famílias aqui. Então a Bíblia diz que isso brotou do coração de Deus ao ver a solidão do homem. E o Senhor diz assim: não é bom. Olha, se isso vem de Deus, se Deus diz assim, não é bom Marco Longo sozinho, não é bom o Eliezer sozinho, não é bom Silvânio sozinho, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma companheira para estar ao seu lado. O que nós observamos é que a família, ela surge no íntimo do coração do próprio Deus, e o homem precisava desse companheirismo, a mulher ainda precisa desse companheirismo. Irmãos, a solidão, a vida solitária, não foi esse o projeto de Deus. Nós encontramos algumas pessoas que fizeram por opção viver sozinha. Você tem aqui o membro mais antigo dessa igreja, é a minha tia Dora. Minha tia, ela optou, ela cuidou da minha avó, e minha avó faleceu, e ela está com seus 80 e tantos anos, e sempre viveu sozinha, seus 90 e poucos anos, e sempre viveu sozinha. Então foi uma opção, mas isso não veio do coração de Deus. No coração de Deus é para que o homem tenha um companheiro, uma companheira, era que o homem seja inserido na família. Bem, usando outro exemplo da minha tia, por mais que ela não está casada, mas ela tem os sobrinhos, ela tem as suas irmãs, em duas, de uma família grande restam duas. Ela tem ainda algumas pessoas que ela pode interagir. A Helenita, que a igreja conhece, cuida da tia Dora como se fosse uma mãe. Então a Bíblia, ela olha e ela diz assim: a solidão não faz parte do projeto que eu fiz para o ser humano. Você observa que quando a Dalva briga comigo, eu nunca brigo com ela, ela sempre briga comigo. Quando a Dalva briga comigo, a primeira coisa que vai acontecer é nós ficarmos mudos dentro de casa. Dalva faz um bico, né? Eu continuo com esse rostinho lindo, e acontece esse silêncio dentro de casa. Imagina quando a gente está dirigindo, um do lado do outro, mas nós vamos em silêncio durante um percurso.
Então, toda vez que há o silêncio, a menina brigou com o namorado, a menina fez uma malcriação com o pai, e então fica em silêncio. E às vezes eu acho muito interessante que algumas vezes nós estamos em silêncio dentro de casa e às vezes passamos um esbarra no outro e aí não tem como mais manter aquela situação. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem e o Senhor disse que essa solidão não era bom. Eu não tenho aqui Paloma e Marquinho para perguntar, eles é o casal mais novo aqui do nosso convívio, mas o Jonatas e a Ela estavam aqui por perto, poderíamos perguntar, não sei se já houve esse momento, mas certamente deve ter acontecido, e esse momento é interrompido com novamente o casal fazendo as pazes. E como se faz as pazes? Ou pedindo perdão, ou passando por cima, viu que aquilo é uma bobagem e nem se fala mais no assunto, e vida que se segue, mas a solidão não veio do coração de Deus. Às vezes eu vejo, nós vamos almoçar e muitas vezes você vê no restaurante casais almoçando, mas um em silêncio com o outro, não se troca uma palavra, não se troca olhares. Às vezes você vê família em que está o pai e o filho, e a mãe e o filho no celular, conversando com quem está longe e talvez ignorando quem está perto. Isso é o efeito que o Senhor quis acabar. Isso não é bom. Deus fez o homem para que o homem pudesse interagir. É lógico que tem algumas pessoas, como Lília Cristina, que fala pelo cotovelo, né? Mas tem pessoas, o Senhor fez o homem para falar, para conversar, para interagir. E o que levou Deus a fazer essa companheira para Adão, foi o fato que o Senhor olhou para Adão e disse assim: ele precisa de uma semelhante, ele precisa de uma pessoa que possa interagir com ele. Isso que é a família. Família surge do coração de Deus, para que nós pudéssemos ter alguém na nossa casa, alguém ao nosso lado, nos momentos ruins. Família, muitas vezes não será compreendida, porque o amigo, ele vai dizer, não, você está certo para tudo. Porque quando der algum problema, esse amigo é o primeiro a ir embora. Mas o pai, a mãe, o irmão, o amigo verdadeiro, a pessoa que te ama, se te presenciar alguma coisa perigosa, com toda a educação, às vezes, vai dizer para você que discorda de você. E a Bíblia diz que isso foi que o Senhor projetou para a família. A família coloca limites. Eu sempre falei com os meus filhos que, às vezes, muito mais do que procurar uma pessoa de dentro do arraial da igreja, é procurar alguém de família. Talvez isso cause espanto, porque muito mais do que procurar alguém de igreja, de dentro do arraial, eu vejo a importância maior é achar alguém de família. Alguém que teve pai e mãe, que se tem pai e mãe sabe o que é limite, sabe que tudo tem um limite, tem alguém para prestar conta. A pessoa que viveu a sua vida inteira sozinha, haverá uma dificuldade maior. Isso não é regra, mas haverá uma dificuldade maior de interagir, de saber dividir, porque talvez não teve o irmão para dividir, não teve o pai para prestar contas, e quando entra dentro de um casamento, vai achar que continua tendo uma vida solo, uma carreira solo. Eu faço o que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu interajo com quem eu quero, porque eu sempre fiz assim. Mas agora não, você tem alguém.
E como alguém, você vai ter que até limitar as suas amizades por amor à sua companheira, ao seu companheiro, ao seu filho, à sua filha. Casais que às vezes começam o relacionamento, é muito importante entender que quando se casa, a família vai junta, e tem que ir junta mesmo, porque sabe que você não é uma pessoa sozinha. Usar mais uma vez o Marco Longo, quando ele casou, ele não sabia que estava indo junto o Carlos, Sandra, a mãe de Jaque, e talvez a Jaqueline, quando casou, não sabia que estava indo a Celeste, estava indo os irmãos do Marco, estava indo um conjunto, e isso faz parte, isso é que o Senhor projetou, família. O verso 18 de Gênesis capítulo 2, ele diz assim: far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei alguém que esteja ao seu lado. E quando nós usamos um cachorro, um papagaio, quando usamos um gato, qualquer outro animal para acabar com a solidão, isso vai amenizar, mas não era esse o plano de Deus. Eu tive um cachorro, nada contra ter o animal, e um grande amigo do homem, mas não é ele, não é o seu papagaio, não é o periquito, não é o gatinho que vai suprir essa necessidade. Deus fez alguém semelhante. O homem tinha os animais todos, mas Deus olhou e disse: olha, não está certo, você precisa ter alguém semelhante para você conversar, para você bater papo. Então, quando isso acontece, é uma desfiguração da proposta inicial de Deus. Com toda a dificuldade, irmã Lúcia Freitas tem o Wellington, às vezes diferente dela, mas um casamento que dura 48 anos. Você tem aqui Penha e irmão Celino, que é um casamento que também já tem bastante tempo. Você tem aqui pastor Heraldo e Marilene, que já são 48 anos. Então, como é isso? Pessoas que convivem 48 anos debaixo do mesmo teto. A Bíblia diz que isso é que o Senhor projetou. Irmãos, é do livro de Gênesis a primeira poesia. Quando Deus faz a mulher, o homem, Gênesis capítulo 2, verso 23, o homem compõe a primeira poesia. Ele olha para a mulher e ele não tem outra expressão a falar: olha, eu vejo que és osso do meu osso, carne da minha carne. Então, e por que ele estava falando isso? Porque ele conhecia os ossos dos animais que morriam, que um pegava o outro e era animal. Então ele conhecia os animais, ele conhecia a pele dos animais, a carne dos animais. Então ele olha para a mulher e ele fica feliz porque ele diz assim: és osso do meu osso, és carne da minha carne. Então ele está dizendo assim: você vai me entender, porque você é um semelhante, você é um ser humano igual a mim. E eu gosto muito desse momento que talvez passa despercebido aos seus olhos, e tem mulher que tem dificuldade desse entendimento, mas eu não vejo isso como um machismo, como uma bandeira de machismo, mas eu vejo como um projeto de Deus, que quando Deus cria o homem, Deus sopra na narina do homem o fôlego da vida. Mas quando Deus cria a mulher, não tem esse episódio de Deus soprando na narina da mulher o fôlego da vida. O que Deus estava dizendo? O objetivo é que o homem divida a sua vida com a sua mulher. O objetivo é que o homem esteja ao lado da sua mulher, suprindo a sua mulher, e a mulher suprindo o homem. E a Bíblia diz que o Senhor faz isso para que a mulher pudesse usufruir da
presença de Deus, do homem, do seu marido e da sua família. Bem, esse era o projeto de Deus. Porém, a Bíblia diz que nessa família, essa família que o Senhor projetou, nessa família que o Senhor havia pensado, acontece uma tragédia, acontece um episódio. E que episódio foi esse? Esse episódio acontece com um grande efeito. Há um homicídio, há uma tragédia anunciada. Por que essa tragédia havia sido anunciada? Porque a Bíblia fala que quando o homem peca, o Senhor Deus dá ao homem uma sentença que ele seria banido da presença de Deus. Então, se um lar que era mantido por Deus, se um lar que era sustentado por Deus, então agora imagina esses filhos, imaginemos essa família agora sem esse ambiente de Deus. Então a palavra do Senhor fala que essa tragédia foi anunciada pela ausência de Deus. Se você quer ter uma tragédia anunciada na sua família, tire Deus do contexto da sua família. Não leia a Bíblia dentro da sua casa. Não traga o seu filho e a sua família, não incentive a estar num ambiente de culto. Eu, às vezes, fico pensando em famílias em que o pai e a mãe fique às vezes, dando uma desculpa para si mesmo, dizendo, não, está trabalhando muito, não está estudando muito o filho, não, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Irmãos, isso é tragédia anunciada. Por que a tragédia anunciada? Porque em que ambiente essa pessoa está vivendo, em que ambiente essa pessoa está, talvez se alimentando. Você conhece a tragédia quando um lar tem ausência do pai. Você conhece a tragédia quando um lar tem a ausência da mãe. Às vezes você tem a mãe fisicamente, mas ausente emocionalmente, espiritualmente, na vida da família. Você tem o pai fisicamente, mas ausente, não sabe o que está acontecendo, não sabe a situação verdadeira do filho. E a Bíblia diz que isso tudo eu chamo de tragédia anunciada. Mateus capítulo 24, de 24 a 35, o texto é grande, mas Jesus fala para os discípulos que haveria muitos sinais que iria anteceder a sua vinda. Acontece a queda de Caim e Abel, mas os sinais já haviam sido mostrados. A segunda geração, que é Caim e Abel, sofre as consequências da queda. E como consequência da queda acontecem algumas coisas. Primeiro, o culto é deformado. O culto é deformado. Caim apresenta a Deus aquilo que não era culto. Caim apresenta a Deus não a sua prioridade, mas não a essência, não a sua primícia. Ele apresenta a Deus. No decorrer do tempo, ele lembrou, e eu tenho que levar minha oferta, e levou para Deus. Então, se você ler o texto, você vai ver que Abel, das suas primícias, levou. Essa bobagem de que um trouxe a carne, outro trouxe o vegetal, isso é balela, não é isso. O que está sendo em xeque aqui é a primícia, é dar a prioridade ao Senhor. Caim apresenta um culto a Deus, que não era um culto. O livro de Judas fala que chama Caim do pai das falsas religiões. Ou seja, foi um grande efeito. E se você ler o livro de Judas, tem um capítulo só, você vai ver, é o livro dos falsos mestres, falsas religiões.
O segundo efeito, não só o culto deformado, como uma sociedade deformada. Ao ser confrontada por Deus, a Bíblia diz que Caim foge da cidade e vai para uma cidade, Nod, capítulo 4, verso 12, diz que era a terra do exílio. Então houve uma deformação, e isso já tinha sido anunciado. A humanidade sofre os efeitos de uma situação. A ausência de Adão talvez foi algo que marcou muito a vida ali do Caim, porque talvez o Caim não tivesse aprendido com o pai o suficiente para celebrar um culto. O pai talvez não levou ele para a igreja, pode ter levado ele para a igreja, mas não se importou que ele estava no celular durante o culto. O Adão pegou o Caim e levou para o culto. E o garoto estava no celular e o pai nem aí. Não prestou atenção. O menino estava talvez fazendo outra coisa na hora do culto, uma horinha só, e o pai, não, está tudo certo. Então, eu quero dizer para você, trazendo aqui para os nossos dias, que Caim não sabia cultuar. Eu encerro fazendo uma pergunta para você. Você sabe cultuar? Caim não sabia cultuar. Você sabe cultuar? João capítulo 4, verso 23, pedir, se você tem a sua Bíblia, você abra, pedir o irmão André para compartilhar conosco, e eu quero encerrar com esse versículo, é que o Senhor, ele disse, Jesus fala para a mulher samaritana, que o Pai, Deus, ainda, estou no Novo Testamento, já tínhamos saído lá do Gênesis, já estou no Novo Testamento, Jesus já tinha vindo à terra, e Jesus traz uma informação, João 4, 23, vamos ler? Toda a igreja. Nesta noite, nós vamos adorar a Deus com a ceia do Senhor. Nós vamos adorar a Deus, trazendo um culto verdadeiro ao Senhor. Eu quero convidar você, eu gosto de pensar que a ceia é uma nova oportunidade. É o momento em que eu estou diante do Senhor, e assim como João aproveitou na ceia, sabe o que João fez? João aproveitou a ceia e pegou a sua cabeça e colocou no peito de Jesus. Ele disse assim: eu dependo de ti. Então, esse momento de ceia é o momento em que nós somos convidados, desafiados a estarmos diante do Senhor.